Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Eu vim fazer um anúncio. O filme do Sonic 3 não saiu, mas já foi confirmado que vai ter um novo personagem sendo apresentado na cena pós-crédito e que o quarto filme, uma série spin-off que deve ser do Shadow do Tails, está para ser anunciada. Sem contar que a série do Knuckles também vai ganhar uma segunda temporada, então as possibilidades são infinitas, mas não são os personagens que você está imaginando. E eu vou explicar aqui o porquê. Meu amigo, eu sei que você tá muito animado pra saber o que vai ser o futuro dos filmes do Sonic e, assim, durante a gravação desse vídeo eu recebi essa notícia aqui que o maior concorrente do filme do Sonic 3 não parece estar indo bem de pré-venda de ingresso em comparação ao Sonic, que é o filme do Mufasa. Parece que se o Sonic tá começando bem, isso já pode dar um caminho, um respiro maior e, querendo ou não, bilheteria é o que manda pra poder fazer uma sequência de um filme no cinema. E dos 3 filmes do Sonic, esse é o primeiro que tá saindo em uma época que não tem pandemia e nem lockdown. É claro. Porque o primeiro ficou pouco tempo no cinema, teve lockdown. O segundo era a pré-abertura dos cinemas, mas nem todos estavam ativos. Então, agora sim, existe uma projeção melhor e uma imaginação melhor do que pode acontecer para esse filme. Então, sequências é algo a se esperar. Como o Sonic 4 já tá meio que confirmado e o filme do Sonic 3 já tem tanto spoiler espalhado por aí e a Paramount não fez nenhum tipo de esforço pra apagar isso, porque tá até nos comerciais de TV, já podemos imaginar quais seriam os personagens que podem aparecer numa futura cena pós-crédito. Uma delas é Metal Sonic. Cara, se tem uma coisa que todo mundo tava esperando que o filme do Sonic 3 fosse trazer, era o Metal Sonic. Assim, se eu tiver errado, isso vai ser uma virada de jogo inacreditável, mas digamos que ele não tá no filme. Ele é o personagem que poderia aparecer no filme do Sonic 4. É porque o Sonic 3 o foco é o Shadow, mas se o Metal Sonic estiver aí, venha no futuro e diga que eu tô errado aqui, beleza? Mas vamos lá. O Metal Sonic ele seria construído através de várias experiências de tecnologia que o Eggman teve, usando a imaginação com a Esmeralda Mestra, criando aquele robô gigante. Outro, usando aquele sistema de criação de ambiente, simulador dentro da tecnologia da GAN, lá Colônia Espacial Ark. Então, ele poderia já imaginar que uma maneira bem eficaz de derrotar o ouriço seria criar uma versão robótica dele. E o pior é que esse tipo de ideia, às vezes, já foi mostrado que não veio do próprio Eggman, né? Eu lembro do Sonic Prime, onde o Nine deu a sugestão para um dos Eggmans para construir uma versão robótica do próprio Sonic, porque sim, seria capaz de derrotar o próprio ouriço. Aqui nesse caso seria uma ideia parecida. O Metal Sonic de fato é um vilão robótico parceiro do próprio Dr. Eggman na intenção de tentar superar o próprio Robotnik, de superar o Sonic em todas as formas possíveis, seja em velocidade ou até no combate. E como dentro desse universo dos filmes do Sonic, a gente vê que quase todo tipo de energia é movida pelos espinhos e pelos do corpo desses personagens, é muito provável que aquele espinho que o Eggman pegou do Sonic no meio do primeiro trailer mesmo, seja utilizado para isso. Precisamos da sua ajuda. Com uma condição. Eu vim fazer um anúncio. Porque ele só precisa colocar aquilo ali numa armadura robótica com uma forma parecida com o Sonic e assim ele já conseguiria criar um robô capaz de rivalizar com o Sonic e, claro, ajudar nos seus planos de derrotar o ouriço. Porque o Eggman, ele não tá querendo muito mais conquistar a Terra, ele tá querendo mais derrotar o ouriço pela humilhação que ele teve lá no primeiro filme. Eu só me preocupo com o visual, porque assim, os robôs construídos pelo Eggman são drones e no máximo Buzz Bomber, que é aqueles robôs meio vespas, que eram pra ser aqueles badniks lá dos jogos do Mega Drive, que tem um formato e uma cor mais colorida. Eu não sei como é que vai ser isso dentro do filme. Provavelmente, essas fanarts que aparecem por aí, do pessoal imaginando o Metal Sonic nesse filme, seria uma aparência um pouco mais branca. Mas eu acredito que depois de esse filme 2 e 3, eu não ficaria surpreso se eles trocassem e colocassem algo mais parecido com os jogos. Até porque, né, se ficar diferente, o pessoal reclama. É verdade. A Amy Rose pode aparecer também. Ela aqui, cara, é uma personagem que mudou pra caraca, mas pra quem não conhece, ela era uma versão feminina rosa do Sonic, feita pra ser salva no final da história. Ela é sequestrada pelo Metal Sonic naquela história de viagem no tempo no Sonic CD. Beleza, essa era a história dela. Ela começou a ganhar um pouco mais de traço lá na era de Adventure, onde até uma arma foi dada pra ela, que é o martelo Pico-Pico, que não dá pra saber o nível de força que aquele troço tem, mas toda vez que ela ataca parece estar muito poderosa mesmo. E depois
Depois da era Boom e com o relançamento do Sonic Generations, que trocou diversas cenas com a Amy Rose, como se fosse uma espécie de censura pra deixar ela menos zoada e tal, e mais forte do mesmo jeito, ela conseguiu, cara, ter esse destaque maior como uma personagem muito mais independente e quase o coração de toda a equipe. Tanto que no Sonic Frontiers ela nem mostra que gosta do Sonic de forma apaixonada, como aquela, sabe, aquela criatura caricata de alívio cômico. Eles deixaram ela, de fato, um pouco mais madura pra uma personagem que era meio zoada no começo que apareceu. Uma das coisas que eu achei bastante curioso é que saíram algumas informações de pessoas que tiveram acesso à exibição de teste do filme. E uma das coisas que eles viram é que a Amy Rose estaria no filme do Sonic 3 numa cena final, tipo cena pós-crédito. Sabe, uma descrição dessa não dá pra saber se é real ou não, mas esse burburinho aconteceu e foi divulgado até pelo perfil Sonic Cine aí no TikTok e também aquele do Shadow. Mas a questão é que, sim, a Amy Rose poderia aparecer de fato numa cena pós-crédito, até porque nenhum dos personagens femininos foram introduzidos dentro desse universo de filmes do Sonic. Na real, se você for olhar bem mesmo, é muito provável que a única personagem feminina na história dos filmes do Sonic é a Garra Longa, que morreu com menos de 5 minutos de tela. Coitado, cara, parece que a Paramount não gosta das mulheres do filme do Sonic. Relaxa, que nos próximos deve ter. Mas indo pra uma outra vertente aqui, eu começo a acreditar, de verdade, que o próximo filme do Sonic vai ainda manter toda a turma na Terra. Se for pra esse lado, temos 3 personagens que devem aparecer aqui e eles estão meio que conectados entre si. Um deles é o Iblis. Aí você me pergunta, ai Ricardo, quem é Iblis e tal? O Iblis é o demônio do fogo e Frit, um ser poderosíssimo que, né, recentemente foi mostrado que o Dr. Gerald Robotnik já teve contato com ele lá no Sonic Generations. Não sei se vão adaptar isso aqui, mas a questão é que ele já foi mencionado nesse universo de filmes da série do Sonic. Poxa, na série do Knuckles, ele apareceu numa história flashback, num rock metalizado de ópera e tal, e cara, quando fizeram essa menção, eu falei, caraca, o que a Paramount tá inventando aqui? Porque ele é uma criatura que apareceu no Sonic 2006, um demônio do fogo que, quando é liberto, o Silver tem a obrigação de voltar ao passado e tentar destruir aquele que foi o gatilho para libertar o Iblis. Na história da série do Knuckles, é mencionado que o Knuckles, buscando por respostas e também mais força, ele acabou lutando contra esse demônio de fogo e ganhou o que seria as chamas do desastre, que seria os punhos de fogo dele que ele acabou usando naquela série e vai usar nesse novo filme do Sonic 3. E por que eu tô falando que ele poderia aparecer aqui? É porque, cara, no segundo trailer já mostraram uma cena onde seria a luta do Sonic e o Shadow e tem sim aquela referência às Esmeraldas do Caos aqui. Se aquele lugar for tanto na Lua como também na Terra, não dá pra ignorar o fato de ser um lugar cercado de fogo. Imagina que aquilo ali seja de fato um lugar onde ele estaria selado e acabou sendo liberto. Poderia ser, cara, de fato uma possibilidade do Iblis aparecer num futuro filme do Sonic, e eu ficaria extremamente feliz se isso fosse acontecer. Mephiles, The Dark. Ele apareceu no Sonic 2006 e ele poderia surgir numa cena pós-crédito como uma criatura selada, principalmente naquele cetro. Isso porque, né, a SEGA, bom, adora requentar personagens, Sonic X Shadow Generations mostrou isso, e também tem rumores de um projeto com o Silver. E o Mephiles está conectado na história dele. Quem é ele? Eu vou te explicar. Ele é uma criatura que foi selada e o seu principal objetivo, além de conseguir poder, tanto usando as Esmeraldas do Caos, mas também tentando libertar o Iblis, é para poder se fundir e criar uma criatura mística e poderosa chamada Solaris, um dos vilões mais poderosos da turma do Sonic que já enfrentaram. No Sonic 2006 precisaram de 3 super transformações para poder derrotar ele, que no caso foi o trio Super Shadow, Super Sonic e o Super Silver. Assim ele foi finalmente derrotado. A questão é que o Mephiles ele é ardiloso, ele engana o Silver e altera as memórias e as visões dele para fazer com que ele acredite que o Sonic foi o causador de todo o caos e destruição no futuro aonde ele vem. Então o Mephiles ele é de fato ardiloso. E o bom de colocar ele nessa história de um filme do Sonic talvez seria para poder, sabe, se precaver do uso do Jim Carrey em futuros filmes. Por quê? Tem aquela incógnita de que não querer alterar o ator, mas ele poderia ter sido substituído, por exemplo, por um outro vilão principal que já apareceu em outros jogos do Sonic, como no caso o Mephiles, que é uma ameaça sinistra que poderia ser muito bem adaptada aqui.
E por fim, esse aqui que é o personagem que eu tô percebendo que tem um hype tão grande quanto a Amy, que é o Silver Ouriço. Ele, cara, é um personagem que tem uma história e uma teoria que eu puxo aqui há muito tempo, que ele vem de um futuro onde as esmeraldas do caos não existem e, de fato, ele teria poderes telecinéticos, sabe, pra poder levitar e atacar com ondas de energia, ondas psíquicas. Cara, ele levita, ele não tem força, ele não tem velocidade, mas ele tem esses poderes que já conseguiu derrotar o Sonic 2 vezes na história dele. Ele seria um personagem bem interessante porque existe uma história, que é a história contada com ele, que é sempre relacionada à viagem do tempo. Ele sempre é esse tipo de personagem. Na real, ele é como se fosse o Trunks de Dragon Ball, só que adaptado pro universo do Sonic. Toda vez que ele surge é porque ele precisa alterar alguma coisa no passado. O Sonic 2006 tem esse plot. Então, se ele precisa alterar alguma coisa que rolou no passado pra poder consertar o seu futuro, imagina a situação. Se o filme do Sonic 3 tá aí pra poder apresentar um personagem importante pro futuro da franquia, e o diretor deixou bem claro o futuro, né? Que poderia ser interpretado assim, enfim. Eu tenho aquela hipótese que eu levantei lá no começo do ano sobre aquele storyboard que vazou, de que uma viagem no tempo poderia acontecer nesse filme do Sonic 3. Se uma viagem no tempo acontece, é muito provável que isso vai alterar de forma drástica o futuro, causando um futuro ruim, aonde o Silver seria um personagem que iria surgir nesse futuro ruim tentando alterar o passado de alguma maneira, já que o Sonic Shadow e aventuras assim nessa luta conseguiram alterar a linha do tempo. Eu sei que essa história de viagem no tempo é zoada pra caraca, ainda mais pra um filme do Sonic e tal, mas existe, né, essa possibilidade aí. Tô gravando esse vídeo no momento que esse filme ainda não saiu, então tem muitas coisas que podem ser alteradas aqui, e claro, você vai vir no futuro me dizer se eu acertei ou não nessas apostas que eu coloquei aqui nesse vídeo. Hoje não! Hoje não! Hoje sim!